advogada Juliana Modesto, e ela traz um tema aqui, muita gente já passou por isso, são as multas abusivas nos contratos imobiliários. O que é que pode caracterizar o abuso de direito e justificar de alguma forma a anulação, até a sua anulação judicial? Ela vai explicar detalhes com isso. Doutora, eu já conheço muita gente que já levou multa e, claro, fica ali meio de mãos atadas, não é, em relação ao que fazer, mas existe uma saída jurídica? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos, a todos os ouvintes. Uma boa semana, né, para todos nós. E começar sempre bem informada é importante. Quando a gente fala de contratos imobiliários, a gente precisa delimitar, porque a gente pode ter um contrato de compra e venda, que vai ser feita uma resolução por algum motivo, e tem também aqueles contratos de locação. Então, para a gente delimitar aí, vamos falar primeiro um pouquinho sobre uma rescisão de um contrato de compra e venda. Vamos simular que a gente fez uma aquisição de um imóvel na planta e vem aquelas letrinhas pequenas, contrato de adesão, um monte de cláusulazinha que, em regra, você não entende. Então, a primeira dica aqui sempre é bom consultar, né, fazer aí uma assessoria jurídica, alguém de sua confiança, para estar verificando o que aquele contrato está te obrigando. Né? E aí, digamos que aí a gente vai ter duas situações. A gente vai ter, numa rescisão contratual, onde quem dá causa é o comprador e quem dá causa àquela rescisão é o vendedor. Então, a gente tem duas situações que a legislação ela vai abordar. E culpa de quem? Né? Então, aí a gente traz, no caso de culpa exclusiva do vendedor, digamos que um atraso na obra. A gente vê aí inúmeras obras que, infelizmente, não sobe. Né? Você vende, você começa a arrecadar o valor, você faz aquela construção, aquela cobrança durante a obra, e aí você fica naquela expectativa, investindo, e você não vê aquele empreendimento subir. Tem um prazo que é previsto ali naquele contrato, e 3 anos para entrega, e dá 2 anos e você não vê a coisa subir. Então, você começa a ter o direito de receber aquele valor que você investiu de forma integral, sem desconto, que é o que a jurisprudência hoje diz. E aí você vai lá e diz, eu não quero mais continuar, esse empreendimento ele não está saindo do local, ele vai atrasar a entrega, vai prejudicar a minha vida, vai prejudicar a minha programação, e eu quero a desistência. Né? No caso, o vendedor é que está dando causa. E aí você vai pedir, aquela empresa chega, aquela construtora, ela chega para você e diz, não, aqui a multa é de 50%. É abusivo. Que é, em regra, o que a gente vê nesses contratos. Mas é reconhecidamente abusiva essa cobrança, essa retenção de 50% daquele valor que você pagou, que você despendeu no pagamento das parcelas, às vezes na entrada, taxa de corretagem. Então, o que é que permite hoje o STJ? Né? Uma retenção entre 10% e 25%, Marcos, dependendo da análise do caso, se a desistência for pelo comprador, mas sem que ele tenha dado causa. Não teve motivo algum. Eu desisti porque não cabe mais no meu orçamento, por exemplo. Já chegou uma pergunta aqui. No caso, esse não para a empresa, ou para dizer que não quer mais continuar, é administrativo? É o proprietário para a empresa ou precisa já ir com algum advogado? Não. É administrativo. Primeiro você vai fazer a resolução, você vai fazer aquele pedido. Então, por exemplo, se não cabe mais no meu orçamento, então, dependendo do caso que vai ser analisado, cabe sim uma retenção já reconhecido pelo STJ entre 10% e 25%. E aí, já incluindo, inclusive, taxas de corretagem, alguma eventual multa dentro do contrato que seja legal. Agora, se a causa for exclusiva do vendedor, né, que não entregou aquele empreendimento, que ele não está subindo, a devolução tem que ser integral, é o que reconhece hoje a jurisprudência. Mesmo que a construtora exija que o locatário pague, que o consumidor pague ali a multa. Isso. Vai ter no contrato, em regra, ele obriga as duas partes, mas o Código de Defesa do Consumidor ele traz essa proteção. Se você identifica que são cláusulas abusivas, você pode discutir essa cláusula judicialmente. Isso é o que a gente pode chamar de desequilíbrio contratual? Sim. Quando a gente pega esse contrato, por isso que a gente fala dessa necessidade de você sempre consultar, né, fazer uma assessoria jurídica antes, para você saber a que você está se obrigando. Então, quando você firma um contrato e você coloca ali a vontade das duas partes. E, então, em regra, aquele contrato ele é válido. Então, você, em regra, tem que cumprir. Mas
quando você analisa e verifica que as cláusulas ali estipuladas, elas são desfavoráveis, elas pendem mais para um lado do que para o outro, elas não têm equilíbrio, então sim, a gente pode discutir essas cláusulas judicialmente para reequilibrar aquela relação contratual. Quando você fala da desistência da compra na planta, é claro que quando a gente está fazendo esses pagamentos, né, o primeiro ano tem ali uma quantidade de juros embutido, o segundo também, e quando eu digo não quero continuar, eu me refiro a essa jurisprudência para devolução do dinheiro, inclusive com juros e correções. Com juros e correções. Você vai pegar aquele valor e você vai recapitalizar aquele valor. E você tem que devolver, porque você, quando você faz a rescisão contratual, Marcos, você pressupõe que você está retornando a um status quo anterior, né? Então, você tem que pegar e colocar as partes na mesma condição. Então, você vai pegar aquele dinheiro que, por exemplo, a empresa estava de posse, então, ela estando de posse, ela vai fazer investimento, ela vai monetizar aquele dinheiro. Então, ela tem que devolver de forma integral. Claro, de alguma forma ela ganhou. De alguma forma ela ganhou, exatamente. Agora, por exemplo, como eu estou falando, isso aí você não deu causa alguma. Se você não coube no seu orçamento, aí também a empresa ela não tem culpa. Digamos assim, quem vendeu, ela não tem culpa daquela sua desistência. Então, ela também não pode se prejudicar. Claro. E aí, falando justamente desse equilíbrio, a gente precisa o quê? Pensar que é justo que seja feita alguma retenção. Também, e né? essa retenção hoje, ela é entendida entre 10% e 25% como justa, a depender do caso a caso. E aí a gente vai falar do tempo. Por exemplo, se você pede desistência logo no começo, então essa taxa pode ser menor. Agora, se já está perto do empreendimento ser entregue, então você... Né, é por isso que fala nessa diferença entre 10% e 25%. Quando a gente fala aqui no caso da empresa em relação ao comprador, ela não cumpre esse prazo, você falou, o prédio não sobe, né? Você não vê a construção subir e tem já esses juros e correções. Cabe algum tipo de outro dano? Porque é possível que esse morador, nesse intervalo previsto para a entrega do imóvel, ele tenha feito um contrato de locação para morar num imóvel alugado e, consequentemente, ele não vai ter um imóvel no futuro, e mais adiante ele já vai ter que renovar esse contrato. Há um dano ali também em relação ao que foi a vida desse comprador. Cabe um outro tipo de ação? Perfeito, Marcos. Cabe sim. Na verdade, até na própria ação que você entra com pedido de rescisão, para rever aquela cláusula que está abusiva, que está sendo cobrada abusiva, você já pode pedir o dano moral. O dano moral, ele vai acontecer quando? Justamente você tem uma expectativa e você precisa provar. Não é só alegar. Então, nos autos você tem que trazer, por exemplo, um contrato de aluguel, por exemplo, dentro daquele prazo que você que seria de construção da obra. Isso. Lembrando que muitos contratos, ele prevê, por exemplo, 3 anos de entrega e 6 meses de prorrogação. Então, você tem que provar que, a partir daquele momento, você está tendo um prejuízo pela não entrega daquele imóvel. A expectativa, porque pode não ser só para morar, mas você pode estar fazendo um investimento e está esperando aquele retorno a partir daquele prazo. Então, se você prova, por exemplo, que você é um investidor, que você comprou aquilo não para sua moradia. Eu já tenho meu apartamento, por exemplo, e comprei aquele para investir e eu quero um retorno dentro daquele prazo que está sendo previsto. Inclusive com a extensão daquela construção já prevista em contrato. Então, se você prova esses danos e a extensão desse dano na sua vida, na sua renda, na sua expectativa, então cabe sim um dano moral, uma recomposição aí justamente por conta dessa falha na prestação de serviço daquela empresa. E aí, quando a gente fala dessas cláusulas, que muita gente nem lê, né? Porque está lá muito pequenininha, como é que a justiça tem interpretado essas cláusulas? Já há entendimentos consolidados sobre esse tema, casos que geram jurisprudência favorável para consumidores? Aqui, principalmente em Alagoas, tem como mencionar? Sim. Eu não vou falar aqui de casos específicos, mas assim, eu tenho, inclusive, alguns processos onde a gente já tem decisões favoráveis. Já tem, não. São decisões favoráveis recorrentes e já é uma jurisprudência pacífica. Inclusive, a nível nacional, a gente já tem súmula do STJ que vai nessa esteira, né? De você considerar esses 10% a 25% já é reconhecido pelo STJ. E a abusividade dessas cláusulas que cobram, por exemplo, 50% de retenção em casos em que o consumidor ele não dá causa essa mora. Então, assim, já pacífico. E se você não consegue efetivamente, administrativamente, resolver esse problema,
Então, a gente recomenda, sim, procurar uma consultoria jurídica para ter seu direito garantido, porque a jurisprudência ela é a favor do consumidor. Pois é, pelo que a Juliana Modesto, que é advogada, trata na manhã de hoje, é fundamental você já saber a situação desde o início, né? Porque você já se previne, obviamente, sabendo dos seus direitos a partir do que virá dali para frente, para justamente ter a compreensão clara de que você não está caindo em nenhuma armadilha de alguém que está agindo de forma abusiva, já no momento que você está de maior expectativa, que é de ter um imóvel. Mas eu achei muito importante e relevante essa fala de que também cabe um dano quando esse imóvel não é entregue dentro do prazo. São muitos os casos em que isso já aconteceu. Esse assunto não se esgota aqui, primeiro porque esse assunto está sempre em pauta, né? Já que o nosso mercado imobiliário está sempre em expansão. Juliana vai estar atenta, qualquer situação volta para debater conosco aqui também no Jornal da Mix. Boa semana, obrigado pela presença, Juliana. Sempre à disposição. Obrigada. Vamos embora, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem outro bloco de entrevista aqui e você fica com a gente acompanhando sempre as notícias, muito mais conteúdo para você. Agora o meu recado é para quem é amante de viagem, assim como eu. Vocês estão sabendo da promoção que está rolando